Olá, alunos do sétimo ano, estamos começando agora a nossa primeira aula do segundo bimestre, que é aquela aula relativa à sexta atividade que eu deixei para vocês lá no WhatsApp. Agora a gente vai falar sobre a questão da dinâmica populacional brasileira e desigualdade e diversidade. Então, qual é o objetivo relacionado a esse bimestre? Conhecer aspectos da população brasileira que ajudam-nos a compreender o espaço geográfico que nós produzimos e como esse espaço pode melhorar para todas as pessoas, independentemente da condição socioeconômica, idade, sexo, religião e etc. Ou seja, conhecer os aspectos demográficos e populacionais do nosso país nos ajuda a compreender melhor as características gerais do nosso país e de que maneira nós podemos melhorar a vida em sociedade. Então, quantos somos? A população total do planeta Terra, em 2017, era estimada em mais de 7,5 bilhões de pessoas. O Brasil tem uma população estimada, segundo o IBGE, de 208 milhões de habitantes. Quando a gente pega o ano de 2020, temos até o momento cerca de 211 milhões e 400 mil habitantes. Essa é a conta, vai sendo atualizada, vai sendo feita estimativa pelo IBGE. Né? Como é que o IBGE sabe a quantidade de pessoas? Né? A população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo e para fazer a contagem dessa população, fazemos o censo demográfico. Então vou explicar para vocês o que é o censo demográfico. É uma pesquisa que investiga as principais características sociodemográficas da população de uma localidade ou país para fins estatísticos. No Brasil, quem faz o censo demográfico é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 anos. Então, a cada ano da década. Então, foi feito em 1990, 2000, 2010. Era para ser feito o censo agora no ano de 2020, mas devido à pandemia, vai esperar passar a pandemia para realizar o censo demográfico. Então o IBGE contrata dezenas de milhares de recenseadores, pessoas que vão ser treinadas para passar na casa de todas as pessoas no Brasil inteiro, para fazer essa contagem populacional e extrair informações sociais e econômicas de como que as pessoas vivem nas suas residências. E a partir desse levantamento demográfico, eu conheço as características populacionais do país, como é que as pessoas vivem, qual renda que ela tem, como é que é o tipo de habitação, quantas pessoas são e etc, através do censo demográfico. Aqui é a população estabelecida pelos censos, Nosso primeiro censo, ainda quando a gente era império, foi em 1872 e determinou aí 9.930.000 habitantes nos quebrados para aquele momento. O último censo foi em 2010, 190 milhões de habitantes, pouco mais de 190 milhões de habitantes, e a estimativa para 2018, 208 milhões de habitantes, e para 2020, 211 milhões. Por que é estimativa? Porque o censo, que é a contagem geral, só acontece a cada 10 anos. Entretanto, o IBGE vai fazendo estimativa anual. Faço o censo no ano 2010, conto todo mundo direitinho. 2011 eu faço a estimativa, 2012 a estimativa, 2013 até o ano de 2020. Depois eu faço o censo de novo e analiso se bateu com a estimativa populacional. Geralmente o IBGE acerta bastante, tem análises estatísticas, análises geográficas ali que acontece lá no IBGE. Se a gente pegar por estados, aqui a gente vai ver nessa tabela todos os estados brasileiros, a sua área em quilômetro quadrado. Lembrando que a gente viu no primeiro bimestre, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E aí eu tenho o total de população e a densidade demográfica, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Obviamente o Distrito Federal é aquele que tem maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E quem tem menos, não sei quem tem menos aqui, deve ser... aqui tem quase ninguém, Mato Grosso, Amazonas, por causa da floresta Amazonas, o estado de Amazonas tem quase ninguém lá. Quando você pega por densidade de quilômetro quadrado. Obviamente que o estado mais populoso é o estado de São Paulo, com mais de 248 mil de quilômetros quadrados, com 39 milhões de habitantes. É o estado mais populoso aí. Então essa tabela aqui, na hora que vocês forem ler o material, só para vocês terem curiosidade de saber quanto de população tem cada um dos 27 estados brasileiros. Como é que eu calculo o crescimento demográfico? Dois fatores principais explicam o crescimento populacional brasileiro. O crescimento populacional de todo o país, Você tem o saldo migratório positivo, O que é saldo migratório? É a diferença na entrada de imigrantes e imigrantes, O Brasil geralmente tem saldo migratório teve saldo migratório positivo ao longo da nossa história, ou seja, os imigrantes que chegaram são maiores do que as pessoas que saíram. Atualmente está negativo, mas no maior tempo da nossa história foi positivo.
E o crescimento natural vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. No Brasil, sempre a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, mas vem diminuindo. Taxa de natalidade, quantidade de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes, então é a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes. Quando o crescimento natural é positivo, nascem mais pessoas do que morrem. Quando o crescimento natural é negativo, morrem mais pessoas do que nascem. No Brasil, nascem mais pessoas do que morrem e o saldo migratório é positivo. Entram mais pessoas do que saem do nosso país. Mas a gente vai explicar isso com calma mais para frente. Então, o imigrante, aí uns conceitos para vocês aprenderem. O imigrante é a pessoa que entra em determinado lugar e nele passa a morar. Então, CUI de imigrante, aquele que chega. Emigrante, a pessoa que sai de determinado lugar para viver em outro. Então, emigrante com E é aquele que sai, né? Para vocês aí terem uma ideia. E a diferença de taxa de natalidade e taxa de mortalidade que eu acabei de explicar, né? Relação entre nascimentos e mortes no total de uma população em um ano. Então, elas são calculadas a cada grupo de 1.000 habitantes aí. Aqui eu tenho a taxa de natalidade por estado brasileiro calculada ao milionésimo, ou seja, quantas pessoas nascem a cada 1.000 habitantes. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul aqui é menos de 15 pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes. A maioria dos estados brasileiros de verdinho aí fica entre 15 a 25. E alguns estados têm mais de 25 nascimentos a cada 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade, né? Quanto mais escuro o estado aí é maior, né? Então, você tem estados no Nordeste que tem uma alta taxa de mortalidade comparado com outros estados que têm uma baixa taxa de mortalidade. Geralmente, os estados que têm maior população idosa, mais pessoas idosas, costumam ter uma taxa de mortalidade maior do que estados mais jovens, que têm uma população idosa menor, aí relacionado à taxa de mortalidade. Entre 1880 e 1930, chegaram mais de 4 milhões de pessoas, ou seja, de imigrantes de outros países, fazendo com que a população em 1920 fosse 75% maior do que em 1900. Teve um grande crescimento populacional. Também houve melhoria nas condições sanitárias de saúde, o que reduziu a mortalidade e, consequentemente, aumentou o crescimento natural, pois a natalidade continuava alta. A partir de 1970, as taxas de crescimento populacional apresentavam queda constante. Isso aconteceu devido à diminuição da entrada de imigrantes no país, ou seja, aquela fase de chegada de milhões de imigrantes de outros países passou, né? E principalmente ao fato das famílias passarem a ter menos filhos. Em 1960, o número de filhos por mulher estava em 6, ou seja, cada mulher tinha em média 6 filhos na formação de uma família. Já o censo de 2020 registrou menos de 2 filhos por mulher e esse número ainda vem caindo. No Brasil, vários fatores explicam a diminuição do número de filhos e os motivos das famílias estarem menores. Então, quais são esses motivos? Mulheres e homens passaram a ter maior acesso a informações e métodos contraceptivos que permitem evitar uma gravidez. E aí você estabelece um maior controle e um melhor planejamento familiar. Como há décadas atrás nossos pais, nossos avós e bisavós não tinham essa facilidade, nem tinha uma grande quantidade de métodos contraceptivos, você não tinha como estabelecer o controle sobre o número de filhos que você poderia ter, né? Com os métodos contraceptivos mais populares, mais baratos, mais abrangentes e com essa informação mais disponível, começa então a estabelecer esse processo. Então o uso de pílulas anticoncepcionais, preservativos e outros métodos, né, de contraceptivos permitiu estabelecer um planejamento familiar. Com o aumento da população nas cidades, ou seja, né, a gente era uma população essencialmente agrária, 80% da população vivia no campo no início do século XX, hoje 80% da população vive nas cidades. Né? Com o aumento da população nas cidades, aumentaram também as demandas por bens e serviços. E ter mais filhos passou a representar uma maior despesa. Então, alimentação, saúde, educação, lazer e vestuário. Então, é muito caro criar os filhos nas cidades hoje. E quanto mais foi se passando as décadas, mais caro ficou criar um filho numa cidade grande. O custo de vida numa cidade grande é bastante elevado. Isso faz com que os casais, as famílias, optem por ter menos filhos, né? Maior inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Ou seja, as mulheres que antes ficavam por cuidar do lar, cuidar da família, nesse modelo de urbanização e industrialização, né? Crescimento das cidades, você tem a entrada da mulher mais no mercado de trabalho. Com isso, as mulheres então, visando uma carreira profissional, estudar e etc., passam então a estabelecer um planejamento familiar onde elas vão ter menos filhos.
né? Então, e em cursos universitários, como eu falei, contribuiu para a redução da natalidade devido às mulheres terem mais responsabilidades com famílias e afazeres domésticos. Então, a dupla jornada é muito pesada para a mulher, ou seja, cuidar da família e da casa e ainda por cima trabalhar e estudar, levando com que muitas mulheres ao longo das últimas 2, 3 décadas optem por não ter filhos ou ter menos filhos, né? Para que possa se dedicar à sua vida profissional e de estudos. E outro fator importante é o aumento da violência nas cidades e a questão da segurança. É uma preocupação que leva as pessoas a terem menos filhos na cidade caótica que nós vivemos. E aí, por isso que nós temos hoje, onde os casais têm em média de 1 a 2 filhos, né? A taxa hoje está 1,7, 1,5, parece que já caiu para 1,3. Então, a maioria das pessoas hoje tem entre 1 a 2 filhos. É só você fazer a comparação. Quantos filhos seus avós e bisavós tiveram, quantos filhos seus pais tiveram, né? E as pessoas mais jovens, quantos filhos eles andam tendo. Aí a gente consegue fazer bastante essa análise ao longo do tempo aí. Em relação à distribuição da população, a gente vai falar o quê? Como que a nossa população se distribui ao longo do território, onde está mais, menos concentrada e etc. A população brasileira não está distribuída de forma homogênea no território, ou seja, tem regiões com maiores concentrações e regiões com menores concentrações. A maioria da população brasileira está concentrada na parte leste, próximo ao litoral do Oceano Atlântico e nessas áreas que são próximas ao litoral, no entorno das capitais das grandes cidades, né? Que também se concentra a população e ao longo de alguns rios, por causa do fator de irrigação, transporte, etc. Para vocês terem uma ideia, atualmente 75% da população mora no máximo a 200 km do litoral. E das 9 maiores cidades do Brasil, 7 dessas cidades estão na faixa de até 200 km do litoral. Então você vê como é que a nossa concentração populacional está próximo ao Oceano Atlântico. Isso aconteceu por quê? Porque no nosso processo de colonização, quando os portugueses ocuparam o território, né, eles acabaram estabelecendo, por exemplo, cana-de-açúcar, café, entre outras atividades, e essas atividades localizavam-se próximo ao litoral. E aí também facilitava você fazer a exploração dos recursos naturais que existiam no Brasil e dos recursos agrícolas e exportar para a metrópole europeia um processo nosso de colonização. Por isso que você tem aí essa concentração mais próxima do litoral. Essa concentração populacional tem em grande parte relação com o nosso processo de colonização, como eu citei, com as atividades econômicas que se desenvolveram ao longo dos séculos, assunto que nós já estudamos, né? Além das atividades econômicas, o tamanho do território brasileiro, temos um território muito grande, as políticas de ocupação incentivadas pelos governos estaduais e federais que nós tivemos ao longo das décadas e dos séculos, né? As condições naturais, regiões de serra, regiões de floresta, como a floresta amazônica, que são pouco propícios à habitação, à concentração populacional, entre outros fatores, influenciaram a distribuição espacial da nossa população. Com densidade de 24 habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil é considerado um país pouco povoado. Entretanto, a gente tem que analisar por região, ou seja, se a gente for pegar aqui está o número de cidades com mais de 10 mil habitantes. Então, se eu reparar, eu tenho uma grande concentração na região sudeste, na região sul e na região sudeste, no litoral da região nordeste, né? Nas capitais de Manaus e Belém e nas capitais de centro-oeste. Já a região centro-oeste, devido às atividades agropecuárias, né? Você tem menor concentração populacional. E na região norte, devido à floresta amazônica, você tem menor concentração populacional. Aqui já é densidade demográfica, né? Quanto mais escuro, maior a densidade demográfica, quanto mais claro, menor a densidade demográfica. Então a gente pode reparar aqui, região sul e sudeste, como eu falei, litoral do nordeste, próximas a capitais dos estados, mas o interior mesmo do centro-oeste e norte é menos habitado. Então aquele 24 habitantes por quilômetro quadrado, ele vai se diferenciar em o sudeste tendo quase 90 habitantes por quilômetro quadrado e o norte tendo 2 habitantes ou 1 habitante por quilômetro quadrado, acho que é 1, pouco. Então, onde tem maior população, onde tem maior densidade demográfica? Sudeste, depois sul, depois nordeste. E as duas regiões com menor densidade demográfica, centro-oeste e a região norte.
Sobre desigualdade social, então a gente falou sobre distribuição da população, agora a gente vai falar sobre as condições de vida dessa população. Então o que são desigualdades sociais? São as diferenças de renda entre aqueles que são mais ricos e aqueles que são mais pobres na população, e é também o acesso à saúde, acesso à educação, condições de vida, lazer, habitação e etc. Tudo isso faz parte do que a gente chama de desigualdade social. Quando a gente faz uma lista dos países do mundo, o Brasil é um dos países com maiores desigualdades sociais, que se manifestam na diferença de renda entre as pessoas. No Brasil, a diferença entre o pobre, aquele de menor renda dentro do nosso país, e o rico, aquele de maior renda, a diferença é muito grande. É uma das maiores diferenças comparado com outros países do mundo. E também essa desigualdade social se manifesta no acesso à moradia, bens de consumo, serviços como água tratada, coleta de lixo, atendimento médico, educação e etc. Um dos aspectos que mais chama a atenção é a grande concentração de renda entre grupos de pessoas, né? Então, em 2017, segundo o IBGE, o grupo de 1% mais rico da população teve rendimento médio mensal de R$28 mil. Ou seja, somos 211 milhões de habitantes, se pegar 3 milhões das pessoas mais ricas, qual é a média de salário, de renda dessas pessoas? R$28 mil. Já o grupo dos 50% mais pobres, né, quase metade da população, um pouco menos aí da metade da população, ganha em média R$750 por mês, ou seja, menos de um salário mínimo. Isso significa que é 37 vezes a diferença entre aqueles de renda mais alta e aqueles de renda mais baixa dentro do Brasil, uma das maiores diferenças do mundo. É extremamente importante nós votarmos bem para que estabeleça políticas de redistribuição de renda, políticas de acesso para a população mais pobre, etc., para diminuir essa grande desigualdade que nós temos aí. Então aqui é o BIP per capita, é a média em reais que a pessoa recebe per capita ao longo do ano. Não sei se é do ano, tem que ver como é que tá os dados, se é por mês. Não, acho que é por ano. Sim. Então, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro com médias mais altas, né? Nordeste aqui e partes do Centro-Oeste e Norte com as médias mais baixas. Aqui é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é Índice de Desenvolvimento Humano? É um índice comparativo que mede o bem-estar de uma população, né? Ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior está a situação. Quanto mais próximo de 1, maior está a situação. O que DH leva em consideração? Expectativa de vida. Quanto mais vive a média de uma população, significa que tem mais acesso à saúde, né? Porque as pessoas vivem mais. Anos de estudo médio da população, ou seja, eu verifico qual é a média de anos de estudo que as pessoas vão para a escola. Essa média me dá o acesso à educação que essas pessoas têm. E o BIP per capita, que é a renda. Então, combinando renda, acesso à educação e acesso à saúde, eu tenho um índice de bem-estar da população, que é o índice de desenvolvimento humano. Na tabela aqui, a gente vai ver que os estados mais escuros são aqueles que têm um índice de desenvolvimento maior, no verde escuro. O estado indo para o amarelo, para o verde mais claro para o amarelo, são aqueles que têm IDH menor. Como a gente sempre referencia, os estados da região sudeste e sul, historicamente, devido ao processo de colonização, exploração de atividades agrícolas, processo de industrialização, são as duas regiões do Brasil onde você tem melhor qualidade de vida. Portanto, o IDH é um IDH mais alto. Já regiões do Nordeste, que historicamente é uma região mais empobrecida, até hoje apresenta índice de desenvolvimento humano mais baixo se comparado ao resto do Brasil. E Centro-Oeste tem já, devido às atividades agropecuárias que vem se desenvolvendo na região Centro-Oeste desde os anos 70, vem aumentando a sua qualidade de vida. O Norte tem estados bons e estados não tão bons assim em termos de qualidade de vida, né? Mas se destaca Sul e Sudeste positivamente, com boa qualidade de vida, com IDH alto. Se destaca negativamente a região Nordeste com a menor qualidade de vida. Apesar dos avanços constatados nas últimas décadas, as mulheres estão em condições desfavoráveis no mercado de trabalho, pois são responsáveis pelos afazeres domésticos e criação dos filhos, e também passaram a se dedicar a uma carreira profissional e aos estudos, sendo consideradas menos produtivas que os homens, né? A gente tem essa questão do machismo impregnado na nossa sociedade ainda. Com isso, as mulheres, em média, mesmo tendo os mesmos níveis de estudo e o mesmo cargo que os homens,
né? Tem salários mais baixos, mesmo desempenhando atividades semelhantes. Também ocupam menos cargos de comando, diretoria, supervisor, chefe de empresa, etc., mesmo tendo comprovado a competência para exercer determinadas funções e a capacidade de tomar decisões sólidas e acertadas aí. Tá joia? Então nós encerramos a nossa primeira aula aí do segundo bimestre, relativa à atividade 6 que eu passei para vocês. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixa seu comentário e até a nossa segunda aula.